A cultura pop é um fenômeno global que engloba uma variedade de mídias, desde quadrinhos até o cinema. Ela tem desempenhado um papel significativo na sociedade contemporânea, moldando nossa visão de mundo, nossos valores e até mesmo nossa moda. Neste texto, exploraremos algumas curiosidades fascinantes sobre a cultura pop, destacando como ela evoluiu ao longo das décadas, influenciando e sendo influenciada pela sociedade. Os primórdios dos quadrinhos. A cultura pop começou a tomar forma com a ascensão dos quadrinhos no século XX. A primeira aparição do Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, ocorreu em 1938, desencadeando o gênero de super-heróis. O Batman e a Guerra. O Batman fez sua estreia em 1939. O personagem ganhou popularidade durante a Segunda Guerra Mundial, com histórias que exploravam temas de patriotismo e justiça. O Código de Ética dos Quadrinhos. Nos anos 50, devido a preocupações com a influência negativa dos quadrinhos nas crianças, foi criado o Comics Code Authority, que estabeleceu diretrizes rigorosas para o conteúdo das histórias em quadrinhos. Isso influenciou o enredo e o desenvolvimento dos personagens. A Marvel vs DC. A rivalidade entre Marvel e DC Comics é lendária. Ambas as editoras têm legiões de fãs apaixonados, e as competições entre personagens icônicos como Superman e Homem-Aranha são frequentes. Stan Lee e a criação de heróis. Stan Lee, o lendário escritor e editor da Marvel, criou muitos dos personagens mais amados, incluindo o Homem-Aranha, Hulk, X-Men e Quarteto Fantástico. Sua abordagem de tornar os heróis mais humanos e falíveis os tornou imensamente populares. O renascimento dos quadrinhos independentes. Nas décadas de 80 e 90, surgiram muitos quadrinhos independentes, como o Batman e Sin City, que desafiaram as convenções e trouxeram uma abordagem mais sombria e adulta aos super-heróis. O Star Wars. O filme original Star Wars, mais tarde renomeado Star Wars, Episódio 4, A New Hope, de George Lucas, lançado em 1977, redefiniu o cinema de ficção científica e se tornou um ícone da cultura pop. Os videogames e a cultura pop. Os videogames também desempenharam um papel importante na cultura pop, com personagens como Mario, Sonic e Lara Croft se tornando figuras icônicas. O renascimento dos filmes de super-heróis. No início dos anos 2000, filmes como Homem-Aranha e X-Men iniciaram o renascimento dos filmes de super-heróis, que culminou no universo cinematográfico Marvel, MCU, e no universo estendido DC, DCEU. A influência da cultura pop na moda. A cultura pop sempre teve um impacto significativo na moda. Desde os tênis inspirados em personagens de quadrinhos até os trajes de super-heróis usados por fãs em convenções, a moda e a cultura pop estão entrelaçadas. Os fandoms. Os fãs desempenham um papel vital na cultura pop. Fandoms dedicados se formam em torno de séries, filmes, bandas e personagens, criando uma comunidade que compartilha paixões e cria conteúdo derivado. Os cosplayers. A prática do cosplay, fantasiar-se como personagens da cultura pop, se tornou um fenômeno por si só. Convenções de cosplay reúnem pessoas de todo o mundo para exibir suas habilidades de caracterização. A diversidade na cultura pop. A cultura pop tem evoluído para refletir uma sociedade mais diversificada. Personagens LGBTQ+, heróis negros e mulheres fortes desempenham papéis cada vez mais importantes. As adaptações literárias. Livros populares, como a série Harry Potter, Jogos Vorazes e Crepúsculo, inspiraram adaptações cinematográficas de sucesso, mostrando como a literatura pode influenciar a cultura pop. Os streaming services. Plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime e Disney+, têm contribuído para a disseminação da cultura pop, permitindo que as pessoas acessem uma ampla variedade de conteúdo a qualquer momento. O impacto das redes sociais. As redes sociais têm um papel fundamental na cultura pop, permitindo que os fãs se conectem, compartilhem opiniões e influenciem as decisões das empresas de entretenimento. Os eventos de fãs.
Convenções como a Comic Con International em San Diego e a D23 Expo da Disney são eventos massivos que atraem fãs, celebridades e estúdios de cinema. O legado da cultura pop. A cultura pop continua a ser uma força influente na sociedade, moldando a forma como nos entretemos, nos vestimos e como percebemos o mundo ao nosso redor. O impacto econômico. A indústria da cultura pop é uma das maiores do mundo, gerando bilhões de dólares em receita anualmente e empregando milhões de pessoas em todo o planeta. A cultura pop e a tecnologia. A tecnologia desempenha um papel fundamental na disseminação da cultura pop. Plataformas de mídia social, como o TikTok e Instagram, têm permitido que os criadores de conteúdo alcancem públicos globais em tempo real. As trilhas sonoras memoráveis. Muitas músicas de filmes e séries se tornaram clássicos instantâneos da cultura pop. Músicos como John Williams, Hans Zimmer e Queen são conhecidos por criar trilhas sonoras icônicas. A influência dos videoclipes. Os videoclipes, uma forma de arte em si, têm moldado a cultura pop e a indústria da música. Artistas como Michael Jackson, Madonna e Beyoncé são famosos por seus videoclipes inovadores. As revoluções na animação. A animação evoluiu consideravelmente, desde os desenhos clássicos da Disney até as produções em 3D da Pixar. A animação adulta, exemplificada por séries como Os Simpsons e Rick and Morty, também se tornou parte integrante da cultura pop. A linguagem da cultura pop. A cultura pop deu origem a uma linguagem própria, com gírias, frases de efeito e referências específicas que são amplamente reconhecidas e usadas em conversas cotidianas. Os crossovers. Crossovers entre personagens de diferentes franquias são eventos épicos que fazem os fãs vibrarem. Exemplos notáveis incluem Avengers, Endgame, que uniu vários super-heróis da Marvel, e o encontro entre Alien e Predator. As celebridades na cultura pop. Celebridades da música, cinema e esportes desempenham papéis importantes na cultura pop, influenciando a moda, as tendências e o comportamento de seus fãs. Os cultos em torno de séries de TV. Séries de TV, como o Game of Thrones, Friends, The Walking Dead e Breaking Bad, desenvolvem cultos de fãs dedicados, que discutem e teorizam sobre os enredos e personagens. As referências históricas e políticas. A cultura pop muitas vezes incorpora elementos da história e da política, explorando questões sociais e políticas de maneira criativa. Filmes como V de Vingança fazem comentários sobre o totalitarismo e a resistência. A cultura pop e o futuro. A cultura pop é uma força que continua a se adaptar e a se reinventar, incorporando novas tecnologias e influências culturais. Ela permanecerá relevante à medida que avançamos para um futuro cada vez mais digital e globalizado. A conexão com o passado. A cultura pop também tem o poder de reavivar e preservar elementos da história e da cultura que, de outra forma, poderiam ser esquecidos. Por exemplo, filmes como O Resgate do Soldado Ryan relembram eventos históricos cruciais. As homenagens e paródias. A cultura pop muitas vezes se autorreferencia e parodia a si mesma. Isso é evidente em filmes como Deadpool, que brinca com os clichês dos filmes de super-heróis. A influência nos estilos de vida. A cultura pop moldou estilos de vida e preferências, desde o amor por roupas retro até a popularização de dietas e regimes de exercícios inspirados em super-heróis. Os supergrupos musicais. Supergrupos musicais, como The Traveling Wilburys e o projeto paralelo dos membros do Radiohead, Atoms for Peace, demonstram como os artistas da cultura pop colaboram e inovam. O impacto ambiental da cultura pop. A cultura pop também influencia questões ambientais. A preocupação com o meio ambiente é muitas vezes explorada em filmes, séries e músicas que promovem a conscientização. Os gêneros emergentes. A cultura pop continua a dar origem a novos gêneros musicais, estilos de cinema e formas de entretenimento que desafiam as normas tradicionais e atraem públicos diversificados. Em resumo, a cultura pop é um fenômeno dinâmico, em constante evolução, que continua a impactar e ser impactada pela sociedade.
Sua influência abrange todos os aspectos de nossas vidas, desde o entretenimento que consumimos até a forma como nos relacionamos com o mundo e com os outros. Com seu poder de conectar pessoas e moldar identidades culturais, a cultura pop permanece como uma força fascinante e vital em nosso mundo contemporâneo.